Exclusivo. Condenado por matar e esconder o corpo da modelo Elisa Samúdio fala pela primeira vez à televisão. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, chora ao lembrar do crime que chocou o país em 2010. Ex-policial disse que só teve contato com o ex-goleiro Bruno na cadeia. E mais, prédio em construção explode no Rio de Janeiro, mata uma pessoa e fere 3. Ladrão rouba mercado, ameaça funcionária e ainda pede beijo. Imagens repugnantes. Prefeitura fecha galpão em Copacabana, onde ambulantes preparavam comida e bebida para turistas. Trégua de 2 horas, sequestro de soldado israelense põe fim a cessar-fogo. Aqui na faixa de Gaza, bem na fronteira, a situação é essa. Ninguém entra, ninguém sai. Travessia de risco. Imigrantes ilegais chegam aos Estados Unidos e enfrentam cadeia, humilhação e fome. E não tinha noção. Não tinha noção. Bebê é resgatado com vida depois de 8 horas soterrado na Índia. Personagem da Turma da Mônica entra na campanha pelo uso racional da água em São Paulo. Um mergulho com o SBT Brasil. Biólogos acham cavalos marinhos na água poluída da Baía de Guanabara. No ar, o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma explosão dentro de uma obra no Rio de Janeiro matou um operário e feriu 3. O acidente aconteceu pouco antes do fim do expediente. 2 jovens foram baleados por PMs numa suposta troca de tiros dentro de um condomínio em São Paulo. A polícia diz que eles eram assaltantes, mas a família e os amigos afirmam que os jovens invadiram o prédio para fazer pichações. 2 jovens morreram e outro ficou gravemente ferido em um acidente na rodovia Castelo Branco, na Grande São Paulo. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito para determinar se um disparo feito hoje por uma vigilante dentro da corte foi acidental. Às 2 horas, o cessar-fogo entre o grupo palestino Hamas e Israel. O sequestro de um soldado israelense pôs fim à trégua que deveria durar 3 dias. O repórter Richard Fuss foi até a faixa de Gaza e viu de perto o clima tenso na região. 60% dos americanos apoiam os imigrantes clandestinos que vivem nos Estados Unidos. Mas enquanto a reforma imigratória não sai do papel, muitos ilegais correm risco de serem deportados. Ilha Rocha e Ives Goulart. E você vai ver também o Festival de Inverno lota a cidade de Campos do Jordão, em São Paulo. Bebê de 3 meses é resgatado depois de 8 horas soterrado na Índia. Explosão de gasoduto em Taiwan mata 25 pessoas. Cavalos marinhos da Baía de Guanabara. Espécie em extinção sobrevive à sujeira e surpreende os biólogos. Voltamos já já. Quarto mês consecutivo houve queda na produção industrial brasileira. Em junho, o recuo foi de 1,4% em relação ao mês anterior. Quando comparada a junho do ano passado, a queda chega a 6,9%. É o pior resultado da indústria nacional desde 2009. Os setores automobilístico e de eletrodomésticos foram os principais responsáveis por esse desempenho negativo. No mês de junho, houve a pior queda da produção industrial desde 2009. Como o governo e a oposição vão lidar com o tema agora na campanha eleitoral? Boa noite, Joseval. Boa noite, Raquel. Boa noite, Kennedy. Joseval, o governo vai usar o argumento de que a Copa do Mundo aumentou o número de dias parados na indústria em junho. Ou seja, teria sido uma queda conjuntural e que vai se refletir sobre as taxas de junho. Já a oposição vai insistir na tese de que não foi apenas um problema ocasional. A Copa agravou uma produção industrial que já vinha esfriando. Para a oposição, a culpa é de uma política econômica com juros altos, inflação elevada e menos crédito, Raquel. Kennedy, boa noite para você. Na prática, o que é que o governo federal pode fazer para evitar que a economia entre em recessão logo nessa reta final, esse momento crucial, na reta final de eleição? Raquel, o estoque de medidas do governo está acabando.
Já foi prorrogada a diminuição de impostos para alguns setores da indústria. O Banco Central aumentou em 45 bilhões de reais a oferta de crédito para estimular a compra de automóveis e eletrodomésticos, os responsáveis por boa parte do resultado ruim de junho. O que a presidente Dilma Rousseff tem feito é rebater o que ela chama de pessimismo, porque de fato isso gera expectativas negativas na economia. Mas há um fator eleitoral inegável. Muitos empresários aguardam o resultado da disputa presidencial para decidir novos investimentos. E essa resposta a gente só vai conhecer em outubro. Boa noite. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Boa noite. E pelo menos 25 pessoas morreram e 270 ficaram feridas na explosão de um gasoduto em Taiwan, na Ásia. E você vai ver também, animais vítimas da caça predatória ganham nova chance no Pará. Turistas lotam Campos do Jordão para festival de inverno. Personagem Cascão entra na campanha contra o desperdício de água em São Paulo. Cavalos marinhos sobrevivem à poluição da Baía de Guanabara. E a entrevista exclusiva com Bola, condenado pela morte de Elisa Samúdio. Voltamos já já. Explosivo. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, fala pela primeira vez a uma equipe de televisão sobre um dos crimes de maior repercussão dos últimos anos, a morte de Elisa Samúdio. Condenado por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, o ex-policial chorou, jurou inocência e disse que só teve contato com o goleiro Bruno na prisão. A reportagem é de Eloy Oliveira. O personagem da Turma da Mônica, nada chegado a banho, entrou na campanha pelo uso racional da água em São Paulo. Veja só. A poluída Baía de Guanabara, no Rio, ainda abriga uma espécie ameaçada de extinção, o cavalo marinho. A revelação foi feita por cientistas que querem evitar que os animais sejam vítimas de pesca predatória. A cidade de Campos do Jordão, no interior paulista, deve receber mais de 50 mil pessoas neste fim de semana. É o encerramento do Festival de Inverno. Fantástico. O evento é considerado o mais importante festival de música clássica da América Latina. Campos do Jordão. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.